Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Luiz e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 com o tema página 165, o Norte, avanço do abolicionismo. Os conflitos entre o Norte e o Sul eram graves, como vimos. Talvez a guerra pudesse ter sido evitada. Talvez um novo acordo pudesse ter sido assinado entre eles, caso não desconfiassem tanto uns dos outros. O próprio Lincoln, ao tomar posse, declarou que para manter o país unido, ele não libertaria sequer um escravo. Àquela altura, contudo, já não era possível conciliar as duas partes do país e a guerra era inevitável. A campanha abolicionista atingia seu ápice no norte, fazendo acusações de todo tipo contra os escravistas do sul. Esses, por sua vez, respondiam aos nortistas com dureza, defendendo a escravidão como um regime excelente, até para os escravos, diziam. A história não está sozinha. A literatura e a telenovela. A Cabana do Pai Tomás. Um ponto alto da campanha abolicionista foi a publicação em 1852 do livro A Cabana do Pai Tomás, escrito por Harriet Elizabeth Beecher Stowe. A história narra os horrores da escravidão e mostra os senhores dos escravos como gente sem coração, interessada apenas em ganhar dinheiro com a exploração violenta dos cativos. O personagem Pai Tomás, do título, é um velho escravo sulista. O romance foi roteiro de uma novela de televisão brasileira, que fez grande sucesso em 1969. O escravo Tomás foi representado por Sérgio Cardoso, que era branco e teve seu rosto pintado de preto, além de usar peruca com cabelo crespo. Em sua opinião, por que razão um ator branco foi escolhido para representar um escravo negro? O Sul defende uma nação escravista. Os sulistas passaram a divulgar que os escravos viviam muito bem e que suas famílias eram bem tratadas pelos senhores. Por esse motivo, a grande maioria dos escravos era leal aos seus donos e preferia viver sob a proteção deles, poucos fugiam. As lideranças do Sul reagiram à campanha dos abolicionistas e passaram a publicar livros em defesa da escravidão, em que denunciavam: vejam só, a selvageria das relações de trabalho nas cidades industriais do norte, onde predominava o trabalho livre e assalariado. E diziam, claro, que a narrativa sobre o Pai Tomás era uma grande mentira. Aí em outras histórias, crenças. Em defesa da escravidão sulista, o escritor sulista George Fitzhugh foi um dos defensores do sistema escravista nos Estados Unidos. Em seu livro Sociologia do Sul, publicado em 1854, afirmou que o Sul escravista era um modelo de civilização. Para ele, os escravos eram bem tratados desde o nascimento. Quando morriam, suas famílias não ficavam desamparadas, os senhores cuidavam delas. O capitalismo, sim, era para ele um mal, e os nortistas eram hipócritas, pois os trabalhadores da indústria estavam sujeitos ao desemprego e à miséria, sem ter quem os amparasse. Nunca morreram tantos soldados. O governo da União dispunha de mais meios para a guerra, pois contava com recursos humanos e financeiros dos estados do Norte e do Oeste. A população a população desses estados ultrapassava 20 milhões de pessoas, enquanto a população livre dos estados sulistas mal passava de 5 milhões. O exército da União possuía o dobro de soldados que o da Confederação, 2,2 milhões contra pouco mais de 1 milhão de confederados, e produzia 97% das armas do país. Por outro lado, os melhores oficiais dos Estados Unidos eram sulistas. Em uma guerra, essa vantagem era importante. O principal militar do país, o general Robert Lee, era natural da Virgínia, do Velho Sul. Ele assumiu o comando geral dos confederados e impôs várias derrotas ao exército da União. Em todo caso, a superioridade econômica dos estados do norte parecia garantir a vitória da União. Caso a guerra fosse longa, a estratégia dos confederados era simples: defender a todo custo suas posições e, se possível, atacar com tudo no início da guerra, para forçar o governo de Lincoln
a um acordo. Qual acordo? O reconhecimento da independência dos Estados Confederados como um novo país. Mas a guerra durou de 1861 a 1865, condenando os confederados à derrota. Essa é considerada a primeira guerra industrial. Comunicações por telégrafo, uso de metralhadoras nas batalhas, transporte ferroviário de tropas, e no final do conflito morreram de um lado 365 mil soldados da União e de outro 260 mil confederados. Nunca havia morrido tantos soldados em uma guerra. Aqui temos um mapa mostrando aqui os Estados Confederados, são esses aqui na parte rosa. Temos os da União, que são esses verdes aqui. Então no material de apoio que vai para vocês, vocês podem analisar melhor esse mapa aqui. Mas vejam só, o Sul começou ganhando, mas o Norte empatou. Apesar de sua desvantagem econômica, o Sul saiu na frente, defendeu as primeiras investidas do inimigo e moveu um contra-ataque espetacular no início de 1823. A estratégia do general Lee parecia vitoriosa. Animados com as vitórias do seu exército, os confederados resolveram ousar. Por que não invadir o norte e forçar Lincoln a negociar? Pensando nisso, o general Lee organizou a invasão da Pensilvânia. Aí temos a Batalha de Gettysburg. Os confederados partiram com tudo, 75 mil homens bem armados e confiantes da vitória. O exército da União, como sempre, era superior e contava com 88 mil homens. A batalha começou no dia 1º de julho de 1863 e só terminou no dia 3. Todos os ataques do general Lee fracassaram. O exército da União aguentou o cerco. No final da batalha, houve 23 mil baixas entre as tropas da União e 28 mil entre as confederadas. O exército da União conseguia repor rapidamente as suas baixas. A Confederação não. Por esse motivo, a derrota em Gettysburg foi fatal para os confederados. Dali em diante, só restava para eles defender o Sul. Temos aqui nessa seção documento aqui o discurso de Gettysburg. O discurso a seguir foi proferido por Abraham Lincoln em 19 de novembro de 1863, na cerimônia de inauguração do cemitério militar de Gettysburg, no local onde tinha acontecido a batalha de mesmo nome. Há 87 anos, os nossos pais deram origem neste continente a uma nova nação, concebida na liberdade e consagrada ao princípio de que todos os homens nascem iguais. Mas numa visão mais ampla, não podemos dedicar, não podemos consagrar, não podemos santificar esse local. Os valentes homens, vivos e mortos, que aqui combateram, já o consagraram, muito além do que nós jamais poderíamos acrescentar ou diminuir com os nossos fracos poderes. Que todos nós aqui presentes, solenemente, admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, venha gerar uma nova liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desaparecerá da face da terra. O combate do regimento negro. Com vitória em Gettysburg, foi a vez de os Yankees atacarem. O alvo foi o Forte Wagner, que protegia o porto de Charleston, na Carolina do Sul. E o objetivo foi impedir o abastecimento por mar dos estados do Sul, para terminar logo com a guerra. Mas o forte era muito bem defendido. O primeiro ataque, em 11 de julho de 1863, foi desastroso para os Yankees. 400 mortos ou feridos contra apenas 12 baixas entre os confederados. Os Yankees não desistiram. Uma semana depois, fizeram nova tentativa, convocando o 54º Regimento da Infantaria para liderar o combate, composto de soldados negros sob o comando do coronel Robert Shaw, oficial branco. Tropas de Yankees brancos seguiram atrás do Regimento Negro.
O forte não caiu, mas o regimento negro deu prova de grande coragem no campo de batalha. Os soldados do regimento negro lutaram com garra, mas a tentativa de tomar o forte fracassou. Morreram 246 Yankees, soldados negros, em sua maioria, e o coronel Shaw também morreu em combate. O sargento William Carney foi ferido várias vezes na luta, mas sobreviveu. Do lado confederado, apenas 36 mortos. Em setembro, os confederados abandonaram o forte, porque a água potável estava contaminada. Os Yankees tomaram o forte sem luta. O Norte massacrou. Depois da tomada desastrada do Forte Wagner, o exército da União invadiu o Sul. Os confederados não tinham como repor armas, munições ou uniformes, pois não tinham fábricas para produzi-los. Nos últimos meses da guerra, os soldados confederados andavam descalços, com os uniformes rasgados, sujos e ensanguentados. Mesmo assim, o Sul aguentou a ofensiva Yankee até o início de 1865. A ofensiva do exército Yankee foi comandada pelo general William Sherman. Ele liderou a tomada de Atlanta, capital do estado da Geórgia, em setembro de 1864, abrindo caminho para o avanço final dos Yankees. Com a tomada de Savannah, no litoral sul da Geórgia, e a vitória sobre as últimas tropas sulistas em abril de 1865. A Geórgia era a última linha de defesa dos confederados. O general Sherman ordenou os seus soldados que destruíssem as poucas manufaturas e ferrovias do sul. Mandou incendiar Atlanta e saquear as fazendas da região. Fez o que hoje se chama guerra total contra soldados e civis. Em 9 de abril de 1865, o general Lee reconheceu a derrota dos confederados e assinou a rendição do Sul. Aí temos aqui, na página 170, a escravidão acabou, mas o racismo aumentou. Com a derrota do Sul, o Congresso aprovou a 13ª emenda à Constituição. Não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pela qual o réu tenha sido devidamente condenado. A escravidão estava definitivamente abolida. O governo dos Estados Unidos da América iniciou então a reconstrução do Sul, devastado pela guerra. Cassou os direitos políticos de todos os homens que haviam lutado contra a União, quase toda a população branca e masculina do Sul, e concedeu o direito de voto aos negros. A reação foi terrível. Temendo que políticos do Norte fossem eleitos para o governo dos Estados do Sul, com o voto dos ex-escravos, sulistas brancos formaram uma organização secreta que reunia veteranos do Exército Confederado. Chamaram-na de Ku Klux Klan. Seu objetivo era humilhar e amedrontar os negros, espancá-los e até matá-los. Fundadas no estado do Tennessee, em 1865, por um general confederado, o nome Ku Klux Klan vem do grego kuklos, que significa círculo, anel, e de clã ou clã em português, que significa grande família. A KKK pretendia agregar um círculo familiar amplo para a defesa das tradições sulistas. Os integrantes se vestiam com mantos e máscaras principalmente brancos. Na década de 1870, os sulistas recuperaram seus direitos políticos, mas a KKK, apesar de proibida pelo governo da União, continuou a agir. O assassinato de Lincoln. Dias depois da rendição confederada, um fanático sulista deu um tiro na cabeça de Abraham Lincoln enquanto ele assistia a um espetáculo teatral em Washington. O plano do assassino, John Bott, era sequestrar o presidente e exigir como resgate a liberação dos prisioneiros confederados, mas resolveu matá-lo depois de ouvir um discurso em que Lincoln prometia o direito de voto para os negros. Bott acabou morto em um tiroteio com a polícia 12 dias depois. O capitalismo avançou. Com o fim da guerra, o capitalismo se expandiu por todos os Estados Unidos entre 1865 e 1900.
a economia cresceu 400% e a produção industrial deu um salto de quase 50%. Logo nos primeiros 5 anos, o número de fazendas, sobretudo no Oeste, saltou entre 1860 e 1905 de 2 milhões para 6 milhões. O casamento do ferro com o centeio, enfim, se consolidou. Terminada a guerra, os Estados Unidos caminhavam a passos largos para se tornar uma potência econômica mundial. Em 1870, a economia estadunidense já concentrava cerca de 23% das fábricas de todo o mundo. Só perdia para a Grã-Bretanha, que abrigava 31%. Impacto das ferrovias. A malha ferroviária estadunidense já era extensa antes da Guerra Civil, sobretudo nos estados do norte, mas houve um salto quantitativo depois de 1865, decorrente do projeto de ligar a costa leste a oeste. Em 1869, foi inaugurada a Ferrovia Transcontinental, que estendeu os caminhos de ferro até Sacramento, na Califórnia. Além de estimular o mercado interno, o transporte de mercadorias por meio das ferrovias era um grande negócio entre si. Honra negra. Para encerrar o capítulo, voltemos ao sargento William Carney, ex-escravo e herói da infantaria dos Estados Unidos, na Guerra de Secessão. Na Batalha do Fort Wagner, Carney comandou os recrutas debaixo de fogo cerrado e alcançou o parapeito do forte, onde fincou a bandeira dos Estados Unidos. O regimento foi obrigado a recuar, mas William, mesmo ferido, lutou com bravura. Os próprios camaradas brancos reconheceram sua coragem. O que fez o governo dos Estados Unidos? Nada. Não deu nenhuma medalha para o bravo sargento, porque ele era negro. Somente no início dos anos 1900, quando William já contava com 60 anos de idade, o governo resolveu condecorá-lo com uma medalha de honra. William foi o primeiro afro-americano a receber essa honra militar nos Estados Unidos. Não seria o único. Por muito tempo ainda, a população negra do país sofria as consequências do ódio racial provocado pela escravidão. Então tá aí, pessoal, esse foi o nosso trecho, né, do capítulo, é o final do capítulo. Após vocês lerem o material, né, vocês assistirem esse vídeo, ler o material, vocês clicam aqui nesse ícone aqui, que vai dar acesso à atividade, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.